Olá, esta é uma sequência de vídeos do Web Meeting realizado no dia 28 de novembro de 2012 sobre SPED e contribuições. Separamos essas apresentações em 3 vídeos. Em um segundo vídeo, trataremos dos pontos de atenção da prestação de informações do SPED e contribuições, formas e datas de entrega, retificação e os perigos da retificação de dados e quais são as empresas dispensadas à entrega do SPED e contribuições. Principais pontos de atenção, né? Principais pontos de atenção. Então, quando a gente olha para todas essas informações que estão apuradas, essas informações que precisam ser prestadas, esses blocos, ler legislação não é fácil. É um documento pesado, um documento de entendimento difícil, né? Então, e aí vale também, vamos lá, a partir de agora, é inevitável, né? Vocês viram lá que lá na frente eu sou diretor comercial da empresa, então vou começar a colocar cereja no nosso bolo aqui, ok? Então qual que é a questão? Toda vez que uma empresa se aproxima da gente e a gente passa a prestar serviço, essa análise sobre quais são as informações ou qual forma que essas informações deveriam estar sendo contempladas, é um trabalho desenvolvido pela nossa equipe. Tá? Quando eu falei lá atrás que a nossa equipe, além de pessoal técnico, eu tenho pessoal de consultoria, realmente nós temos contadores dentro da empresa, nós temos auditores, ou seja, pessoas que se envolvem com as transações fiscais do cliente e entendem como essas informações dos clientes deveriam estar sendo prestadas ao fisco. Tá? Então, quando a gente fala de atenção na prestação de informações, tem algumas que são clássicas, né? Tem algumas atenções que são clássicas, como os senhores vão ver aí já já. Assinatura digital é uma coisa com a qual não se brinca, né? Então, lá no começo da nota fiscal eletrônica, por exemplo, nós tivemos casos de certificado digital furtado das empresas e que foi parar na mão de piratas, por exemplo, que colocavam os produtos dessa empresa no mercado com notas fiscais emitidas em nome da empresa e assinadas digitalmente por certificado digital original da empresa. Isso não tem como você falar de volta, não tem como você se proteger contra isso, porque certificado digital, da mesma forma que você guarda com todo carinho a tua assinatura manual, você tem que guardar com mais carinho ainda o teu certificado digital, principalmente se tratando ele aí de certificado de empresas, ok? As informações do SPED são geradas a partir de transações de sistema do cliente, do emitente. Tá? Então, também não é brincadeira, porque você está contando a história da tua vida eletronicamente para o fisco. E isso tem um poder de acumulação, um poder de interpretação da tua vida fiscal muito grande. E o fisco reúne todas essas informações numa só base. E aí eu nem vou me adiantar muito nessa questão, porque tem um slide logo em seguida que fala disso. Então, tem um pessoal que falando que realmente tem muita história sobre problemas com certificado digital. Não é verdade, é triste, mas é uma realidade. Né? Certificado digital é uma questão a se ter muito, muito cuidado. Uma das nossas soluções é de HSM, né? Ou seja, é um servidor seguro para certificados digitais. Então, normalmente, empresas que possuem vários certificados digitais, ao invés desses certificados ficarem distribuídos aí num monte de máquina, a gente coloca isso tudo num servidor de segurança que gerencia a utilização de todos esses certificados digitais, garantindo a sua proteção, ok? Outra questão muito importante é a questão do enquadramento fiscal. Então, o que a gente entende por isso? Originalmente, o enquadramento fiscal ele passou a ser muito importante na nota fiscal eletrônica por conta das transações de ICMS e IPI. E isso, agora com o SPED de contribuições, passou a ser uma realidade muito grande para as empresas também por conta do PIS e COFINS. Então, ou seja, hoje a gente tem, na origem, o tipo de estabelecimento local. No destino também, tipo de estabelecimento local, Estado. Natureza de operação e NCM são as 4 grandes áreas que compõem o enquadramento fiscal de uma empresa e compõem toda a tributação que ela deve prestar, toda a tributação pela qual ela deve transacionar seus documentos fiscais. Ok? E isso é muito importante, estar up to date, aí, estar bem antenado com a legislação que te cerca, tá? Para saber se as suas notas fiscais, seus documentos fiscais estão sendo transacionados com os impostos corretos para as operações fiscais. Tá? E isso quando a gente passa então a falar de SPED de contribuições, principalmente por conta dos códigos de CST nas transações fiscais.
né? Então, ou seja, você ter a certeza que o código do CST na tua transação fiscal está correto, porque, como eu disse até então, né, o PIS e COFINS era algo que as empresas deixavam um pouco aí, deixavam um pouco de lado, né? Importante também é entender que algumas áreas, alguns tipos de atividade têm alíquotas e formas de transação de PIS e COFINS diferenciadas. Então, se você é de automotivo, autopeças, combustíveis, alguma área onde, por exemplo, o teu PIS e COFINS não é atribuído na unidade comercial, acho que vale a pena dar uma olhada nisso com bastante carinho com relação a como você está apurando esse imposto dentro do SPED de contribuições. Ok? Vamos lá. Perigos ainda, né? Quando a gente fala do SPED de contribuições. Hoje, tomadores de serviço ou prestadores de serviço, compradores ou fornecedores, todos eles enviam as mesmas informações para o fisco. Ok? Todos eles estão enviando informações para o fisco de forma eletrônica. Essas informações passam por um processo de validação. Mais que isso, passam por um processo de cruzamento de informações. Então, ou seja, não adianta você contar uma história que o teu cliente está contando diferente. Não adianta você contar uma história que o teu fornecedor está contando diferente. Esse alinhar as transações fiscais que você faz com os teus fornecedores e clientes é absurdamente importante, porque isso pode ser fruto de fiscalização, pode ser motivo aí para te dar como eu vou dizer, um risco fiscal muito grande e a possibilidade de ação aí do fisco na tua empresa. Ok? Entrega do SPED de contribuições. Então, para começar, ele é centralizado por CNPJ matriz, ok? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Quem tem aí matriz e filial, fica tranquilo, porque, lógico, o PIS e COFINS ele é acumulado no CNPJ da matriz, então entrega só na da matriz. E a regra é 10º dia do mês subsequente é a entrega do SPED de contribuições. Então, ou seja, eu entrego o arquivo no 10º dia do segundo mês subsequente ao período de apuração. Então, ou seja, dados apurados em janeiro têm que ser entregues até 10 de março. Hugo, quer dizer que eu posso deixar para implantar o projeto aqui de SPED de contribuições da empresa só lá no meio de fevereiro, lá no início de março? Não, senhor. A gente não disse que o SPED de contribuições ele tem que ser entregue com as transações no mês de janeiro? Se eu fechar o mês de janeiro e esperar para olhar por essas transações em fevereiro, eu posso ter um grande perigo de ter que rever transações fiscais, e os documentos fiscais já estão colocados, eu já não tenho condição de fazer nota fiscal de alteração de nada. Então, senhores, o mês de olhar pela qualidade das transações da empresa é dezembro, não fevereiro. Já deveria estar acontecido, mas se ainda não aconteceu, que seja agora em dezembro. Que não se espere para fevereiro para descobrir que em janeiro você tem erros nas transações. Okay? Daqui a pouco, já a gente vai falar sobre a entrega e sobre retificação. Tá? Então, existem algumas coisas que não podem ser retificadas. Tá? E a retificação ela também te traz uma exposição fiscal muito grande. Ok? Então, é aquela brincadeira, né? Não vamos deixar para fazer amanhã que a gente deveria ter feito ontem. Né? Vamos lá, então. Qual é outra questão? Vamos lá. Agora falando de retificação e os perigos da retificação. Eu já vou falar o porquê que a gente decidiu falar sobre retificação. Tá? Lá no slide depois desse aí. Então lá. Pode-se retificar um artigo até o último dia útil do mês de junho do ano calendário seguinte. Nossa, Hugo, então estou tranquilo. Quer dizer, eu posso retificar informações no meu SPED de contribuições até o último dia útil de junho de 2014? Está na legislação. Só que olha só, se você é objeto de uma fiscalização, vai tomar multa por conta dos erros. Se você tem, se a tua empresa está intimada a algum procedimento fiscal, idem. Se você tem saldos pendentes na dívida ativa da União, idem. Então, prestar as informações de SPED
sem critério, por conta da possibilidade de retificação, não existe. Existem algumas outras coisas que eu até esqueci de colocar aqui, que, por exemplo, qualquer retificação que diminua impostos, ele tira o efeito da diminuição dos impostos. Para empresas que usam o crédito de imposto, esquece também. Você não tem diferença do uso de crédito de imposto pela retificação. Tá? Por que a gente quis colocar essas questões? Pegadinha do malandro, exatamente. Por conta vocês vão ver aí já um slide entrando, que é assim, eu nem deveria estar falando isso num meio eletrônico, que essa gravação vai ficar aí para a posteridade, tá? Mas como a gente está falando, como eu não sou de órgão fiscalizador e a gente está justamente instruindo as empresas sobre as práticas ruins de mercado, é inevitável falar. Tem muita empresa que fala assim, eu vou entregando em branco e lá na frente eu faço a retificação. E isso é um risco fiscal muito grande. A possibilidade de multa é muito grande. Inclusive, nós participamos os nossos profissionais que eles participam de algumas reuniões relacionadas aí ao tema, ENCAT e blocos de estudos sobre, né, grupos de estudos sobre SPED, e a gente tem a seguinte tendência, que todo mundo fala assim, não entregou SPED, R$5.000 de multa. Isso vai mudar. Isso tende a mudar. De um lado, para ser mais proporcional à diferença de imposto que você errou. Tá? Só que as multas para não entrega ou entrega em branco, elas tendem a subir também. Tá? Então, se de um lado o fisco vai flexibilizar para aqueles que entregam as informações e precisam corrigir, do outro lado ele vai enrijecer para aqueles que insistem em não entregar as informações. Okay? Cruzamento de dados. É inevitável dizer sobre o cruzamento de dados, porque não adianta você dizer que não fez uma transação fiscal quando todo mundo está dizendo que você fez. Né? Quando os teus pares, os teus interlocutores, eles estão dizendo que você fez essas transações fiscais. Okay? E não adianta, e também, ou seja, se a tua empresa tem histórico de fiscalização, não bobeia, não dá sorte ao azar, porque você pode ser facilmente enquadrado numa nova fiscalização, a partir do momento que eletronicamente o fisco começa a identificar seus dados. Ok? Eu vou passar de uma forma rápida aí algumas listas de empresas que estão desobrigadas, tá? E eu gostaria de chamar mais atenção para a empresa de microempresas, empresas de pequeno porte, simples nacional. Não precisa entregar SPED de contribuições. Não tem nem sombra ainda de fiscalização para essas empresas. Algo é lógico, né? Empresa do simples. Não, mas as apurações para simples elas tendem a acontecer em algum momento também. Okay? E aí alguns outros blocos de empresas que estão desobrigadas, principalmente órgãos públicos, consórcios, empresas, condomínios, clubes, empresas de investimento, algumas empresas da área de saúde, se eu não me engano. Vou passar aqui. Exatamente, aqui a André falando que nem SPED fiscal, tem norma dispensando as empresas do SPED fiscal. Tem um outro PowerPoint que vai aparecer agora sobre alguns outros mercados aí que também, ou seja, embaixadas, empresas de missões internacionais, empresas, então, ou seja, são grandes blocos aí que estão desobrigados a entregar o SPED de contribuições. Mas me chamou a atenção o seguinte. Me chamou a atenção no bloco de dispensados as empresas com inatividade. E aí mora um perigo muito grande. Porque a empresa acha assim, estou inativo, não preciso emitir o SPED de contribuições. Não, é assim. Se a empresa teve, num ano calendário, uma movimentação fiscal ou financeira em seu nome, ela está obrigada. E ela só está desobrigada para o ano calendário posterior à sua última movimentação fiscal financeira. Então, se eu transacionei uma movimentação financeira na minha empresa esse ano, certo? Eu sou obrigado no ano que vem. Eu sou obrigado a entregar todos os registros nesse ano. Ok? Então, é muito importante. Então, tem essa lista aí que fala das desobrigações, dos dispensados. E tem um outro slide também que ele trata especificamente dessa questão sobre o imposto de renda, lucro real e lucro presumido. Então, assim, vale a pena na legislação. Eu até deixei ali os itens, né? Os itens 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vale a pena dar uma lida com calma,
para entender essa questão. Ah, poxa vida, minha empresa aqui a gente tem 3 CNPJs. Um dos CNPJs ele tá inativo. Olhe direito essa inatividade, tá? Porque se teve qualquer transação financeira, você ainda é obrigado, e a empresa for de lucro presumido, você é obrigado a entregar as informações, ok?